sou a Roberta, bibliotecária de referência do Centro de Recursos de Aprendizagem da Biblioteca Central César Lattes, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Vou apresentar o trabalho intitulado Literatura Acessível no Vestibular da Unicamp, promovendo a inclusão no ensino superior. Este trabalho foi desenvolvido pela equipe do Centro de Recursos de Aprendizagem e da Diretoria de Difusão da Informação. Nós gostaríamos de trazer um panorama da inclusão na Unicamp. Então, segundo dados da diretoria acadêmica, entre 2010 e 2022, 310 alunas e alunos com deficiência ingressaram na universidade com uma média de 24 ingressantes por ano. Em 2022, 67 alunas e alunos de graduação e de pós-graduação com deficiência estavam matriculados. Isso corresponde a apenas 0,2% do total de alunas e alunos matriculados. E no mesmo ano foram registrados 208 alunas e alunos que se declararam deficientes no momento da inscrição no vestibular da Unicamp para ingresso em 2023. Essas deficiências foram auditiva, visual, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, entre outras. E a deficiência mais presente entre as alunas e alunos matriculados na universidade em cursos de graduação ou de pós-graduação é a cegueira. A expressão deficiência visual se refere ao espectro que vai da cegueira até a baixa visão e pode ser definida, de acordo com o GIL, como uma alteração da capacidade funcional decorrente de fatores como rebaixamento significativo da acuidade visual, redução importante do campo visual e da sensibilidade aos contrastes e limitação de outras capacidades. De acordo com o IBGE, no Brasil há aproximadamente 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. Mesmo sendo um número expressivo, pessoas com deficiência visual ainda encontram muita dificuldade em relação à leitura e à aprendizagem, sendo distanciados da cultura apresentada a todas as pessoas do nosso país, abre aspas, sem deficiência, fecha aspas. Então, por que um vestibular acessível? Acessível é a reprodução de uma obra de maneira ou forma que possibilite aos beneficiários, isto é, às pessoas com deficiência, as mesmas condições de acesso que uma pessoa sem deficiência. Segundo a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O processo de adaptação de materiais bibliográficos encontra-se ancorado nesta mesma lei. Em 8 de outubro de 2018, foi instituído o Decreto 9.522, que ordena a execução sobre o Tratado de Marrakech, firmado em 27 de junho de 2013, para facilitar o acesso a obras públicas às pessoas cegas, com baixa visão ou com outras deficiências, para permitir o acesso ao texto completo de materiais bibliográficos. Beneficiários cegos, pessoas com baixa visão e com outras dificuldades podem ter acesso ao texto impresso ou compreensão do texto escrito. Neste cenário, iniciativas que possibilitem a adaptação de materiais bibliográficos, como livros de literatura, são importantes para permitir o acesso à informação registrada, seguindo também as diretrizes de direitos autorais 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A adaptação de materiais bibliográficos na Unicamp é responsabilidade do Laboratório de Acessibilidade, o LABACES. Então, a Unicamp oferece, por meio do LABACES, todas as obras literárias indicadas para o seu vestibular em formato acessível para pessoas com deficiência. Criado em dezembro de 2002, o Laboratório de Acessibilidade da Biblioteca Central César Lattes, da Universidade Estadual de Campinas, oferece apoio informacional a pessoas com deficiência, cujas necessidades informacionais são diferenciadas e específicas, que envolvem não apenas o apoio na seleção e uso das fontes de informação, mas também a adaptação de materiais bibliográficos para formatos acessíveis,
de acordo com as necessidades específicas de cada usuário. Ao longo dos anos, o Labasses consolidou seu papel como apoio informacional aos usuários com deficiência, incluindo não apenas a comunidade acadêmica, mas também estendendo alguns serviços para a comunidade externa, sempre em consonância com o escopo de atuação do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, o SBU. Então, as obras literárias, indicadas como leitura obrigatória no vestibular, são adaptadas para formatos que possam ser lidos por softwares leitores de tela e também em áudio. O Labasses desenvolveu um espaço digital denominado Vestibular Acessível na Biblioteca Digital da Unicamp, a fim de facilitar o acesso à literatura indicada ao vestibular da Unicamp, removendo, então, uma parte dos obstáculos e contribuindo para incentivar a pessoa com deficiência a buscar um espaço na universidade. A partir de então, todas as obras de literatura indicadas a cada ano para o vestibular da Unicamp são adaptadas e disponibilizadas nesta coleção. Criado em 2019 para o vestibular da Unicamp em 2020, no espaço digital do Vestibular Acessível, seu acesso é livre para os arquivos adaptados de obras de literatura de domínio público e restrito para os demais arquivos, cujo acesso é permitido por meio de uma senha fornecida pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a CONVEST, no ato da inscrição no vestibular, caso o candidato declare a deficiência. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho foi apresentar a implementação do espaço do vestibular acessível, que visa permitir que a pessoa com deficiência tenha acesso de maneira mais prática e inclusiva à literatura do vestibular da Unicamp. Os livros são digitalizados e convertidos em formato TXT, PDF acessível e áudio MP3. Foi desenvolvido pelo Labasses uma metodologia própria de adaptação dos materiais bibliográficos com base nas necessidades específicas dos usuários com deficiência atendidos pela comunidade acadêmica da Unicamp. Esse mesmo processo de adaptação de materiais bibliográficos foi utilizado para a adaptação dos livros de literatura do vestibular da Unicamp. E neste processo, as ferramentas utilizadas são o scanner e software Adobe para a conversão do material. A conversão das obras de literatura que compõem a coleção do vestibular acessível estão nestes formatos, com exceção do PDF-A, que ainda está implementado. Dessa forma, o processo de adaptação das obras de literatura pode ser seguido por todos os colaboradores que atuam no laboratório de acessibilidade e demais bibliotecas que tenham interesse nessas questões, padronizando e possibilitando maior qualidade na representação e na recuperação da informação dos produtos acessíveis pelos usuários com deficiência. Por fim, as obras adaptadas são incorporadas no espaço do vestibular acessível na Biblioteca Digital da Unicamp. A educação inclusiva faz parte dos discursos de autoridades diversas, incluindo a legislação educacional presente na Constituição, e faz-se necessário relacionar temas que parecem isolados, mas na verdade são complementares quando o interesse é a leitura das pessoas com deficiência visual, entre outras. Especificamente em relação às pessoas com deficiência visual, o Braille, o Sistema de Leitura e Escrita Tátil, desenvolvido por Louis Braille em 1825, foi o primeiro recurso para que pudessem ter acesso à leitura. Desde então, a tecnologia tem contribuído muito com recursos que favoreçam a leitura, não só destes usuários, como para todas as outras deficiências. Então, a disponibilização dos livros indicados no vestibular em formato acessível permite que pessoas cegas, com baixa visão e com outras dificuldades de compreensão do texto escrito tenham condições igualitárias no acesso às obras. As obras literárias do vestibular acessível possibilitam, então, a inclusão do cidadão com deficiência de qualquer parte do Brasil e do mundo que deseja prestar o vestibular da Unicamp, pois estão adaptadas para atender qualquer que seja a deficiência do candidato. No entanto, embora exista a opção de os candidatos se declararem com deficiência no vestibular da Unicamp e, assim, terem direito garantido à prova adaptada, ainda são inexistentes as políticas de cotas para as pessoas com deficiência ingressarem nos cursos de graduação, de pós-graduação ou mesmo nos colégios técnicos da universidade. No momento, há discussões sobre essa questão nas instâncias da universidade, porém ainda nada formalizado, o que ainda exclui, ao invés de incluir, as pessoas com deficiência do acesso ao ensino público, gratuito e de qualidade, sendo necessário concorrerem às vagas com pessoas, abre aspas, sem deficiência, fecha aspas. Seja qual for a deficiência, é preciso proporcionar condições de forma eficaz e que atenda às suas demandas informacionais,
oferecendo facilidades de acesso em todos os sentidos, comprovando a necessidade de um olhar mais atento a estes usuários. Atualmente, na literatura, são diversos os trabalhos voltados à inclusão e às pessoas com deficiência. No entanto, embora como profissionais da informação atuemos com a informação, ainda nos escapa o comprometimento de facilitar o acesso à informação a todas e a todos de forma inclusiva e igualitária.